depois, em sequência e consequência disso, vem a segunda benção, que precede o Shema, ve'achar kach bracha shniya, ahavat olam ahavtanu Hashem Elokeinu, klomar sheiniach kol tzvama lakdoshim, ve'ishra shchinato aleinu, liot nikra Elokeinu, como Elokei Abraham Hulu, canal. Depois vem a segunda benção, antes do Shema, que começa com as palavras: Deus, com amor mundano nos amaste, baseado no versículo em Jeremias 31:2. Com amor mundano nos amaste, Deus, nosso Deus. O que isso significa? Indicando, então ele nos diz, o que isso significa? Indicando que Deus desconsiderou toda a brigada de anjos sublimes e santos. Deus deixou de lado todas as hostes celestiais, todos os batalhões de anjos elevadíssimos e sagrados e etc. E para onde ele se dirigiu? Onde ele se faz presente e fez sua presença repousar sobre nós, para ser chamado nosso Deus, Elokeinu. O que significa nosso Deus, como a gente já explicou? A divindade que está dentro de nós, ou seja, ele permitiu que estivesse embutido dentro de nós, nosso Deus, assim como na frase Deus de Abraham, como a gente já comentou isso antes no capítulo 46, conforme mencionado acima, Deus é Deus de todo mundo. Por que se falava Deus de Abraham? Porque Abraham continha a divindade dentro de si, Abraham se anulou por completo, se tornou uma carruagem, um veículo para Deus, deixando de lado todo o seu ego, esvaziando-se de toda a sua individualidade, e por isso fluía dentro dele em todos os aspectos da sua vida, na sua mentalidade, sua intelectualidade, suas emoções e sentimentos, nas suas ações práticas, apenas e tão somente divindade, a vontade de Deus. Por isso Deus é chamado Deus de Abraham. Deus associa o seu nome a Abraham, já que Abraham se anulou por completo a Deus, se tornando um veículo para ele, por isso Deus de Abraham. Da mesma forma nós falamos Elokeinu, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Deus, nosso Deus. O que significa nosso Deus? Quando Deus está dentro de nós, quando Deus vai estar dentro de nós? Nas palavras do Rebbe Kotzk, né? Quando nós deixamos ele entrar, quando nós damos espaço para ele, quando nós nos esvaziamos de si mesmos, do nosso ego, das nossas ambições, das nossas paixões, da nossa individualidade, e etc., e nos anulamos diante dele. Então, os patriarcas conseguiram fazer isso durante toda a sua vida, em todas as suas atividades, todos os aspectos da sua existência. De nós, pelo menos na hora do Shema, em momentos de elevação espiritual, na hora da reza, se espera essa anulação. Então ele nos diz, isso que nós estamos descrevendo aqui no Shema Israel, ou seja, nessa segunda bênção, nós descrevemos o amor que Deus deixou de lado todos os anjos, todas as hostes celestiais, todos esses campos elevadíssimos, e fez a sua presença repousar sobre nós, a tal ponto que ele está pronto de associar o seu nome a nós, a estar dentro de nós, Elokeinu, como Elokei Abraham. O que significa? Nós somos seres humanos de carne e osso, mortais, cheios de fraquezas e enfim. Então, como Deus infinito e ilimitado dentro de nós, então ele nos diz, Vehainu ki ahava docheket abasar. Porque, como explicamos acima, o amor comprime a carne. Quando há amor, sempre tem lugar para mais um. A gente diz, como Deus está se apertando dentro de nós, Deus infinito, então ele diz, isso é o efeito do amor. Por amor a nós, por assim dizer, ele, Deus, diminuiu sua luz, a fim de ser compatível com a nossa existência e estar dentro de nós. Por isso, diz o Alter Rebbe, ולכן נקרא אהבת עולם, שהיא בחינת צמצום אורו הגדול, הבלתי תכלית, להתלבש בבחינת גבול הנקרא עולם, בעבור אהבת עמו ישראל, כדי לקרבם אליו, להיכלל בייחודו ואחדותו, יתברך traduzindo. Por isso, essa segunda benção que antecede o Shema é denominada, e ela começa na nossa liturgia com Ahavat Olam, o amor mundano. O que significa isso? Explica o Alter Rebbe, a segunda bênção faz referência ao amor mundano, porque o amor a Deus nos é expresso. Deus embutiu, colocou, concentrou
condensou todo o seu amor intenso, infinito e ilimitado dentro do mundo, dentro do nosso mundo. Por isso o amor mundano, porque o amor de Deus a nós é expresso por meio de uma diminuição de sua grande e ilimitada luz, que lhe dá forma, ou seja, Deus contrai, condensa essa luz, que lhe dá forma limitada. Portanto, o termo mundo denota limitação. Então, por que Deus condensa e limita toda essa luz que originalmente, na essência, é infinita e limitada, para encaixá-la, fazê-la caber dentro desse mundo finito e limitado? Porque por amor, ahavat olam ahavtanu. Então, mundo denota limitação, e ele fez isso por amor ao seu povo Israel, para aproximá-lo dele, de Deus, de modo que possa ser absorvido em sua unicidade não dual, por meio da observância da Torá. Então Deus reveste todo o seu amor dentro do mundo, ahavat olam ahavtanu, nos amando, demonstrando esse amor, para possibilitar que a gente atraia a divindade dentro de nós através de Torah e Mitzvot, e a gente se integre com Deus. Portanto, essa revelação da Shekhinah, da presença divina sobre Israel aqui nesse mundo terrestre físico, isso só pode ocorrer através de um tzimtzum, de um encobrimento, de uma limitação e condensação enorme. Isso que nós falamos está aludido, essa ideia está insinuada nesse dito dos nossos sábios, que aquilo que nós falamos, que o amor ele comprime a carne, e o amor faz a pessoa até se comprimir, ou seja, que o amor a Deus era tão intenso que ele produz esse tzimtzum, toda essa condensação, ocultação, para que a Shekhinah possa se manifestar, a presença divina possa se revelar aqui embaixo, mesmo no plano físico, material, corpóreo que a gente se encontra. Por isso ela é chamada de Ahavat Olam, o amor mundano, porque mundo, como nós falamos, indica limitação, o mundo é limitado. Ahavat Olam, amor mundano, significa que Deus se revestiu por amor e com amor no plano mundano. Por que Deus se reveste nesse campo limitado do mundo? Pelo amor que Ele nutre a nós. Prossegue o Alter Rebbe explicando, elucidando a liturgia. Chemla gdola v'yetera, perush yetera al kirvat Elokim shebechol tzva mala. Por isso também dizemos na segunda bênção anterior ao Shema, que Deus, com grande e abundante compaixão, te compadeceste de nós. O que quer dizer com grande e abundante compaixão? Com uma compaixão maior do que ele nutre por outros. Isso é uma compaixão maior do que qualquer proximidade mostrada a toda a brigada celestial de anjos. Em outras palavras, nós estamos enfatizando que o amor que Deus demonstra a nós é maior ao amor, por exemplo, que ele demonstrou para as criaturas angelicais. O que ele faz por nós e para nós é muito mais elevado, superior até aquilo que ele faz aos anjos, porque para os anjos ele é inacessível, e para nós ele criou essa possibilidade de ser até internalizado, interiorizado, de estar dentro de nós, nosso Deus, divindade dentro de nós. Continua o Alter Rebbe nos explicando o texto da Brachá, Uvanu bacharta mikolam velashon, o aguf achomri anidme bechomriuto legufei umot haolam. Adiante, a segunda bênção diz: e Deus, nós agradecemos a Ele, louvamos a Ele, nos escolheste dentre todos os povos e línguas. No que se refere essa escolha de Deus a Israel, povo escolhido, referindo-se ao fato de que Deus escolheu o quê? Ser servido por meio do nosso corpo físico, cujas inclinações sensoriais parecem idênticas aos dos corpos das outras nações. Portanto, a escolha de Deus aqui em relação a Israel, que aceitaram o compromisso de cumprir a Torá e etc. Na verdade, essa escolha divina não se reflete na escolha da alma. Uma vez que em Israel está presente uma alma divina, uma alma espiritualmente destacada,
o verdadeiro conceito de escolha só se aplica sobre duas coisas idênticas e similares. Daí se fala que alguém pode escolher entre isso e aquilo. Ninguém vai falar, se a pessoa quer escolher, você quer ganhar 1 milhão ou ser jogado na fogueira. Isso não é escolha. Mas se falarem para ele, olha, você quer 1 milhão em barras de ouro ou em dinheiro efetivo, enfim, daí a pessoa pode considerar. Em outras palavras, escolha verdadeira, explica a Hassidut, só existem entre duas coisas similares, semelhantes. Porque se alguém está batendo no outro, obrigando ele a optar por algo, isso não é escolha espontânea. Também se diz que se pela lógica uma pessoa é tão óbvio que ele tem que ficar com isso, escolher isso, então é como se ele está sendo impelido. Para essa pessoa a lógica é como se estivesse batendo nele, impondo para ele essa opção, então isso deixa de ser uma escolha espontânea. Enfim, o verdadeiro conceito de escolha se aplica somente quando a escolha ocorre entre duas coisas iguais, idênticas, similares, etc. Daí se fala que há escolha, se escolheu isso. Né? Então aqui também ele está nos dizendo que essa escolha de Deus sobre Israel, o povo eleito pelo cumprimento da Torá para o cumprimento das mitzvot. Então ele diz, onde se reflete essa escolha, ele nos fala justamente em que aspecto? No aspecto físico, do corpo físico, não no aspecto espiritual da alma. Então isso ele nos diz que essa escolha se reflete justamente por meio do nosso corpo físico, cujas inclinações sensoriais parecem idênticas ao dos corpos de todos os outros de todas as nações. Apesar que daqui nós vemos que pelo que o Alter Rebbe nos fala, pelo visto no final, a partir dessa escolha, o próprio corpo do Yehudi já fica mais moldado para o cumprimento das mitzvot, ou fica mais refinado para uma sensibilidade espiritual, etc. De qualquer maneira, diz o Alter Rebbe, Bezesh Katuv Chemla Gdola V'Tera Perush Yetera Al Kirvat Elokim Shebechol Tzva Mala Vanu Bachartem Mikolam Velashon O Aguf HaChomri Anidme Bechomrito Legufei Umot HaOlam. Continua e prossegue o texto da bênção e nos diz Bekeravtanu Bechulei Leodot Bechulei O Perush Hodaa Yitbaer Bemakom Acher. A segunda bênção continua nos dizendo Deus, então, tu nos escolheste, e foi uma escolha, não é por qualquer vantagem, pelo contrário, havia aqui uma similaridade total, mas tu nos escolheste até pelo corpo físico e nos aproximaste do teu grande nome com amor para agradecer a ti. Diz o Alter Rebbe que o significado de agradecer é explicado em outro lugar, que agradecer aqui significa também reconhecer a divindade, lehodot. Isso vem da própria palavra Yehudi, que a essência de um Yehudi, de um judeu, é esse reconhecimento e agradecimento, conforme explicado em outros lugares na Hassidut. Aqui o Rebbe menciona de passagem, o Alter Rebbe, essa parte da liturgia da segunda bênção. E ele nos diz que tudo isso Deus fez conosco, e proclamar, para a gente proclamar a tua unicidade, a unicidade de Deus. Isto é, de certa forma, não só proclamar, declarar, mas também ser absorvido na unicidade de Deus, conforme mencionado acima. Que o Yehudi, ele é totalmente absorvido na divindade, se anulando a divindade. Esse é o espírito objetivo do Shema Israel, a proposta do Shema, etc. Ou seja, que Hashem nos deu, Deus nos concedeu essa força, esse poder de um Yehudi ser absorvido, se absorver totalmente na divindade e na unicidade divina por intermédio do cumprimento das mitzvot. Então, nessa porção, com isso, o Alter Rebbe terminou a sua explanação sobre o teor e o sentido dessas duas bênçãos iniciais que precedem a recitação do Shema. Primeiro, nós descrevemos
o estágio espiritual altíssimo dos anjos, a condição elevadíssima que eles se encontram, etc. Mas mesmo assim, os próprios anjos reconhecem que Deus está apartado, distinto, Kadosh, santo, elevado deles, ou eles próprios nem sabem, é inacessível para eles, não sabem onde se encontra a sua essência. Os anjos mais elevados percebem que ela se encontra justamente na Terra, na parte espiritual mais baixa do universo, onde se encontra Bnei Israel para cumprir Torah e Mitzvot. Na segunda bênção ele nos explicou, se elabora, mas se enfatiza esse outro aspecto, que Deus deixou de lado todas as hostes celestiais, todos os batalhões de anjos elevados, seres e criaturas espiritualizadas, etc., e escolheu ficar com quem? Conosco, nesse mundo terrestre, nesse plano físico, nesse mundo material, e etc. O Vanu Bacharta nos aproximou e nos unificou a ele, etc. Então, com isso, a pessoa deve imaginar, se Deus deixa de lado tudo isso para optar por nós e ficar conosco, então isso deve despertar na pessoa a atitude recíproca de corresponder a todo esse amor, agindo da mesma forma e da mesma maneira, conforme o Alter Rebbe vai explicar adiante na conclusão desse capítulo 49.